Aleluia. Graça e paz, queridos. Como bem Renato falou, nós estamos no Setembro da Vida, né? E estamos aí, né, falando sobre tudo relacionado à vida. É, na verdade, um posicionamento da igreja indo de encontro àquilo que nesse mês todas as pessoas falam, né? Falamos sobre o Setembro Amarelo. E, infelizmente, por mais necessário que seja, também é muito difícil. Por quê? Porque é o mês de prevenção ao suicídio. E hoje, exatamente hoje, 10 de setembro, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E aí, as pessoas falam muito, né? A gente vai... Ui, meu papel. O papel é uma benção. Minha cola. Nós ouvimos as pessoas falar muito, Setembro Amarelo, mas a gente, nem todo mundo sabe de onde vem esse Setembro Amarelo. E às vezes parece só mais uma cor, né? A gente entende que durante todo o ano a gente vai ter, a cada mês, tem meses que na verdade são várias cores no mesmo mês, se referindo a alguma campanha, né, para trazer visibilidade, para trazer consciência às pessoas do assunto que está sendo tratado. Mas será que todo mundo sabe por que Setembro Amarelo? Por que é que se instituiu essa cor nesse mês? E aí, antes da gente começar, eu queria trazer para vocês, para que a partir de hoje todo mundo veja o Setembro Amarelo de uma forma diferente. Passe a entender o porquê disso. E isso passe a ser realmente, estar mais consciente da importância que nós temos na vida das pessoas. E aí, esse dia foi instituído pelo seguinte: em 1994, um rapaz de 17 anos, um adolescente de 17 anos, chamado Mike M., muito querido na sua cidade, se suicidou. E ele era uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa muito querida, não apenas pelos colegas, mas por toda a cidade. Uma pessoa muito prestativa. E ele gostava muito de carros, ele tinha muita habilidade. E durante vários anos ele trabalhou na restauração de um carro, um Mustang amarelo. E no dia do seu sepultamento, né, no dia do funeral, os amigos, os vizinhos, os parentes se reuniram e distribuíram entre todas as pessoas diversos, né, cerca de 500 cartões com fitas amarelas. E nos cartões tinha uma mensagem que dizia assim: se você precisar, peça ajuda. O entendimento que aquelas pessoas tiveram foi que, entre tantas pessoas que estavam ali naquele dia, haveriam outras pessoas como aquele adolescente. Infelizmente, entre tantas pessoas que nos cercam, existem muitas pessoas como aquele adolescente. Hoje, né, dia 10, esse dia foi instituído pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2003. E, infelizmente, as estatísticas não são boas. Hoje, a cada 40 segundos, alguém desiste de viver. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem e eu coloquei, entre aspas, lá, uma frase que eu já ouvi por diversas vezes.
E às vezes as pessoas até questionam e me cobram às vezes, porque é que muitas vezes eu não largo o telefone. Porque é que muitas vezes, 11 horas, de meia-noite, eu estou com o telefone na mão às vezes. Porque um dia eu já passei pela experiência de alguém desistir de tirar a própria vida, porque eu parei para ouvi-la. E aquilo fez todo sentido para mim. Como da mesma forma, um dia alguém também me ouviu. E aí o dia de hoje, queridos, é para nós entendermos que nós precisamos ser, sim, a voz que alguém precisa ouvir, mas também precisamos ser os ouvidos que escutam as pessoas que precisam. Então, sejamos esse apoio que as pessoas precisam também. Amém? E aí, diante de tudo isso, não é? Nós vamos estar ministrando. E semana passada a gente trouxe uma palavra aqui, vinda do coração de Deus, acerca do engano que vem por aquilo que nós ouvimos. E nós precisamos cuidar daquilo que chega aos nossos ouvidos e desce para o nosso coração. Ah, porque perdeu o emprego. Ah, pronto, recentemente a gente acompanhou alguns casos, né? Então, assim, perdeu o emprego. Ah, porque a esposa faleceu. Ah, porque se separou. Ah, porque o filho estava doente e morreu. Ah, porque era muito rico e foi à falência. Normalmente, as grandes perdas levam as pessoas a grandes dores e, consequentemente, pode levar à ideação. No entanto, a grande parcela das pessoas vem acompanhadas de um adoecimento, a questão da depressão. E aí, a depressão, ela não vem apenas a partir de grandes dores. A depressão, ela pode vir também de grandes alegrias. É bem coerente, mas acontece. Às vezes as pessoas têm uma alegria tão grande que elas deprimem. Por quê? Nós estamos aqui para avançar, certo? E nós evoluímos. Deus nos constituiu para avançarmos. A gente vê isso nas crianças, né? Aprende se arrastando, feito minhoquinha, começa a engatinhar, tá? Os primeiros passos, anda, corre, pula, daqui a pouco está subindo em todo canto. Né? É uma evolução. Então, muitas vezes as pessoas colocam o sentido da sua vida em uma conquista. Então, eu quero conquistar algo. E aí parece que o sentido da vida dela é aquela conquista. E aí, quando ela chega neste lugar da conquista e alcança, que ela tem aquela alegria maravilhosa, ela perde o sentido da vida. Porque ela já alcançou. E agora, eu faço o que da vida? Se eu já cheguei onde eu queria, não tem mais nada, não me resta mais nada. E aí, deprime. E, infelizmente, a depressão é uma das maiores causas que levam ao suicídio. Certo? Mas aí vocês já notaram, a gente começou, Filipenses 4:4, Paulo, ele já começa dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Isso já é uma tapa. Pá. Por quê? Porque quando a gente pensa, a gente lê a Bíblia, né? Aqui, um monte de crente que lê a Bíblia, glória a Deus. A gente vê, e aí eu achei, Deus é tão bom que Renato leu um versículo e falou, né? Que para nós é uma felicidade, traz mais felicidade dar do que receber, não é? E aí, dar é um ato, é uma ação, não é isso? E aí, se a gente observar, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve falar muito pouco em felicidade. Já notaram isso? A gente ouve muito mais se falar em alegria do que em felicidade. E aí, eu fui para o dicionário. O que é felicidade?
Felicidade é quando alguém está conscientemente satisfeito. É satisfação. Ou seja, eu entendo que se eu faço isso, eu estou feliz. Eu tenho consciência disso e eu estou feliz. Certo? Mas e alegria? Né? O ato de estar alegre. A pessoa alegre é a pessoa que tem alegria. É alguém que está jubiloso. Você percebe que quando a gente pensa em felicidade, ela vai para satisfação, algo que me satisfaz, algo que vem para mim. Mas quando eu penso em alegria, é como se fosse algo de dentro para fora. Eu não recebo, eu tenho que ter em mim. Guarda isso aí, amém? E aí, Paulo ele começa dizendo, né? Primeira coisa que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele começa a dar algumas orientações, certo? Quando ele pede para que a gente se alegre, ele podia simplesmente dizer, alegrem-se, né? Alegrem-se. Mas ele deixa muito claro, alegrem-se, mas se alegrem no Senhor. Segundo, ele pede para que nós sejamos amáveis com todos. E aí ele diz assim, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Tem uma diferença, querido. Você pode ser uma pessoa super amável, mas talvez ninguém saiba disso. Você pode até ser. Mas o texto, ele diz que essa amabilidade precisa ser conhecida. Como é que as pessoas vão conhecer se eu sou amável ou não? Eu tenho que expressar, ou seja, eu tenho que amar, eu tenho que ser agradável com as pessoas. Não é eu ser por mim só. Eu estou na minha casa e eu sou uma pessoa super amável. Para mim, para os meus. Mas o texto diz, com todas as pessoas. Até aquelas que a gente não quer. Elas principalmente. E aí é interessante, porque vocês já notaram que não tem nada a ver se breve voltará o Senhor aí? Já pararam para pensar nisso? Vê o versículo. Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor, viu? Se ligue. Não seja, não. Amável, não. Jesus, oi, papai está vindo aí. Não parece aquele se ligue que a gente dá nos filhos, dizendo assim, o pastor quando diz a Anderson assim, se comporte não, viu? Está chegando aí, né? A gente quando tem o filho de alguém, né, que a gente não conhece muito, né, eu digo, se comporta não, tua mãe está chegando, viu? Não é assim? Não tinha nada a ver, mas Paulo solta essa, ó, breve voltará o Senhor. Terceiro, ele pede para que não fiquemos ansiosos. E esse ansiosos é preocupados. Por quê? Porque ele entende que quando nós estamos preocupados, nós nos voltamos para nós mesmos. E a intenção de Paulo é fazer a gente se voltar para Deus. E aí logo em seguida ele diz, não fiquem preocupados não. Vão conversar com Deus. Vão contar para Deus todas essas preocupações. Vão dizer para Ele. Por quê? Porque é para Ele que você vai pedir todas as coisas que vocês precisam. Mas aí Paulo deu essas orientações por acaso? Não. Tinha um sentido.
Tinha um resultado que Paulo esperava alcançar. E qual era esse resultado? O versículo 7. O resultado desses comportamentos seria encontrar a paz que a nossa mente não entende. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, e o maior problema que as pessoas com depressão enfrentam são os próprios pensamentos. Eu estou com depressão. Aí, eu digo isso porque quando eu passei pelo meu processo de depressão, eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois. Meus amigos fizeram uma cocó para mim, se armaram. E eu não notava, só que era assim, tinha uma comigo, quando essa pessoa que estava comigo ia sair, chegava outra. Quando a outra ia sair, chegava a outra. E elas ficavam revezando. Aí, quando não era nenhuma delas, era minha mãe. E eu não entendia, eu não percebia. Eu estava mergulhada numa tristeza tão profunda que eu não conseguia perceber o cuidado das pessoas comigo. Muitas vezes, inclusive, aquilo me aborrecia. Porque minha mãe passava a noite, tinha noite que ela passava a noite sentada na cadeira do lado da minha cama. E eu dizia assim, vai embora daqui, me deixe. Aí eu dizia assim, não, aqui está bom. E durante o dia ficava aquele revezamento de amigo. Parecia Olimpíada. E eu não entendia. E aí, quando você para refletir aqui, você entende. Por quê? Porque, gente, você cala qualquer pessoa. Você não quer ouvir o pastor, sai de perto. Você não quer ouvir qualquer pessoa falando, desliga o celular, ninguém vai ligar para você, você não abre o Instagram, você não abre o WhatsApp, você se tranca dentro de casa, se chamarem na porta você não atende e pronto. Não é assim? E como você cala a sua voz? A voz que fala dentro da sua cabeça. E aí Paulo fala exatamente sobre isso. Essa paz precisa vir. E aí Paulo vai dando as orientações para a gente chegar nisso. Por quê? No 8 ele vai dizer, concluindo, caros irmãos, absolutamente. E ele diz, ó, não tem outro caminho não, é o único jeito, é isso. É fácil de fazer? Não. É horrível. Porque brigar com alguém é muito fácil. Dá uns tapas, dá uns gritos. E como é que você briga com você? Que você pensa uma coisa e sua mente mais sabida que você questiona o que você acabou de pensar. E aí você diz que não e a mente começa a mostrar um monte de coisa dizendo que é sim. E aí Paulo diz, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Queridos, e aí você para pensar, o que é que vem na hora do desespero? Nada disso. Não vem nada disso. Nada. Só vem coisa ruim. Só vem dor, só vem tristeza, só vem palavras que ferem, só vem lembranças que machucam, só é o que vem. E aí, vou falar da minha estratégia. Não é fácil não, também não. Mas é onde, eu digo que é a luta, é o fight. Né? Você tem que ir para a Bíblia. É o único jeito. Por quê? Porque se você tiver que construir, a luta é muito desgastante. Para você construir um pensamento naquela hora. É muito desgastante. Você está destroçado, arrasado, triste. Você não vai conseguir. Aí você vai para a Bíblia. E aí você começa pelo Salmo 23, que já está lá, todo mundo já sabe. E aí você pula para o 91, e você vai para o 70 e diz, apressa-te em me socorrer. E você vai para o 46, e aí você diz, eu estou esperando com paciência, mas não estou aguentando. E você vai para Filipenses, e você diz, eu preciso dessa paz, Deus. E você começa a lembrar do que a palavra diz ao seu respeito. Aleluia. Porque, queridos, se não for
o Senhor que nos sustentar, nós não conseguimos. E aí, diante de todas essas dificuldades, como é que a gente faz? O que é que a gente tem que fazer? Paulo vai dizer isso a partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Quando Paulo está falando disso, é porque nas viagens missionárias que Paulo fazia, a igreja mandava mantimentos para Paulo. Mas nem sempre esses mantimentos conseguiam chegar até Paulo. É diferente, não tinha Sedex. Hoje é ótimo, né? Tem Sedex 10, chega antes das 10 da manhã. Antigamente não tinha, era jumento, cavalo, camelo, a pé. Então, assim, muitas vezes as igrejas até queriam, mas não conseguiam chegar até Paulo. Tanto é que ele diz assim, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos. Ou seja, a igreja sabia que Paulo estava precisando, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não tinha alguém que fosse, porque não era qualquer pessoa também que iria. Tinha que ser alguém, aí a gente vê, né? Timóteo passeando aí, Barnabé e tantos e tantos e tantos. E aí ele diz no versículo 11, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer ocasião. Estando bem alimentado ou mesmo com fome. Possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí o segredo nesses 3 versículos é aprender. A gente não nasce sabendo. Eu apanhei para aprender e ainda não aprendi tudo. Porque quando você acha que já aprendeu tudo, a vida consegue mostrar a você que você ainda não sabe tudo e que você ainda tem muito para aprender. Aleluia. Mas glória a Deus, porque Ele nos deixou um excelente professor. Semana passada nós falamos nele, né? Nosso amigo Espírito Santo. E é esse professor que nos ensina, é a voz dele que em meio ao caos nós precisamos ouvir. Em meio a tantas vozes que a nossa mente vai trazer, nós precisamos aprender a distinguir a voz do Espírito Santo. E Ele nos dá as ferramentas. Deus, Ele não nos deixou desamparados. Né? Porque Deus podia ter dito assim, quando Ele fala lá, né, Jesus diz assim, vou, mas vos deixarei um igual a mim. E aí, de imediato, naquele momento de dor, o que as pessoas precisavam era de quê? Consolo. Então, o Consolador. O que Maria precisava, o que os discípulos precisavam, era de consolo. Era o amigo. Era quem tinha tirado a escuridão em que eles viviam, que tinha sido luz para a vida deles, de repente não estava mais lá. Então, eles precisavam ser consolados. Então, vai haver momentos que o Espírito Santo vai ser só o nosso consolador. Mas diante das situações da vida, o consolo por si só não basta. E nós vamos precisar passar por situações, resolver problemas dentro das situações. E aí Ele vai precisar nos ensinar. Mas aí tem uma coisa muito importante dentro de tudo isso. Dentro do processo de depressão, dos principais sintomas, né, que é a principal característica da depressão, é a tristeza. Não essa tristeza que a gente sente. A gente fica triste hoje, mas amanhã não está.
Normal. A gente fica triste quando perde dinheiro. Eu fico. Sei você, eu fico, né? A gente fica triste quando engorda, a roupa aperta, não perdeu a roupa. Fica triste, né? A gente fica triste, mas é tristeza que é inerente ao ser humano, é normal na nossa vivência humana. No entanto, para um diagnóstico de depressão, a gente trata tristeza profunda por muitos dias, às vezes meses, e muitas vezes sem um motivo real que justifique tal tristeza. Porque, por exemplo, quando nós perdemos um ente querido, nós vamos estar de luto e vamos estar tristes. E isso é normal. Dentro do processo de luto, a gente costuma dizer que o luto ele é saudável até 1 ano. Quando esse período se excede, a gente já vê como patológico. Mas até 1 ano está dentro do que é normal. As vivências do sofrimento, os ciclos, as fases do luto. Mas aí, quando a gente para pensar no que a tristeza faz, ela não afeta apenas no sentido da tristeza, das crises de choro. Uma das principais características dentro do processo de depressão, a tristeza, ela rouba as nossas forças. E aí eu acredito que se vocês conhecem alguém que já tiver depressão, é muito comum as pessoas dizerem assim, fulano é uma preguiça, não quer fazer mais nada. Só quer viver deitado. E infelizmente, às vezes as pessoas machucam ainda mais a pessoa que está adoecida por conta disso. O processo depressivo, ele mina, ele suga as forças da pessoa que a pessoa não vai. E muitas vezes abandona o trabalho, muitas vezes não consegue se levantar. E aí eu volto a falar da minha experiência. Eu fiquei num ponto que era o meu quarto, a minha cama, ficava de frente para a porta do meu banheiro. E tinha dias que eu dizia assim, eu vou tomar banho. E eu não conseguia levantar da cama. O corpo não obedecia à minha mente. Eu queria levantar para ir tomar banho. E o meu corpo não obedecia. E muitas vezes minha mãe precisou dar banho em mim na cama, porque eu não conseguia ir. Eu não tinha forças para me levantar. E aí a gente para pensar, quando eu disse que o tema era a alegria que nos sustenta, é porque é exatamente isso que acontece dentro das situações que a vida muitas vezes traz e o inimigo ele se aproveita para nos fazer parar. Ele mina as nossas forças, ele rouba a nossa energia. E aí tudo que a gente quer é ficar deitado, calado, só. E isso parece não ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas aí a gente para pensar que nós fomos chamados justamente para fazer o contrário. Qual é o primeiro ministério que nós temos, assim, que nós fomos chamados? Ide. Quem é que vai deitado? Deitado a gente vai para onde? Ou seja, a partir do momento que a depressão nos toma, nós abrimos mão de ir. E aí nós passamos a abrir mão de fazer e cumprir o chamado de Deus na nossa vida. E aí, como eu falei, o Espírito Santo, ele vem como um consolo, mas ele vem como um professor, para nos ensinar, nos mostrar como reagir diante dessas situações.
Por quê? Porque aí eu fui para a terapia, eu precisei de acompanhamento psiquiátrico. Eu costumo brincar, minha gente. Eita, vai sair em rede nacional, é? Eu costumo brincar e dizer assim, eu tenho diploma e tenho atestado. Eu uso de acordo com a situação, né? Por quê? Na época, a psiquiatra mandou internar, meu filho. Interne. Não tem jeito. Foi a opinião médica e disse, para preservar a vida dela, interne. E aí minha mãe, olha, crente da bleia, canela de fogo, disse, vai para canto nenhum. Oxe, vai não. Ela vai ficar do meu lado para ficar orando. E não deixou, né? Mas eu fiz todo o processo de tratamento, realmente, com psiquiatra, a medicação, a terapia e tudo. Mas eu tinha o Espírito Santo. E, queridos, o Espírito Santo, ele começou a me inquietar. No meio de tantas vozes, que a minha mente falava, tanta coisa, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí ele começou a tratar comigo sobre o que ele tinha dentro de mim. E o que é que o Espírito Santo tem, gente? Dentro da gente. Gálatas 5. Aleluia. Gálatas 5, 22. E aí nós entendemos que o Espírito Santo está em nós, amém? Ele vem de passagem? Não. Ele habita em nós, amém? Então, se ele habita em nós, tudo que tem nele está em nós, amém? E aí Gálatas 5, 22 diz assim, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E aí, queridos, o Espírito Santo começou a me fazer lembrar, né, que tudo isso estava ali dentro. Eu estava sentindo nadinha, nem um pouquinho. Amor, não conseguia, não sentia. Eu não sentia, gente. A gente chama na psicologia de embotamento afetivo. Você sabe quem é a pessoa, mas você não consegue. É como se você não sentisse o que você sabe que sente. Eu olhava para minha mãe, eu via a minha mãe do lado, eu via a minha mãe chorando, eu via a minha mãe cuidando de mim, mas eu não sentia. Então, para mim, ela estava me incomodando porque eu não sentia o amor que eu sabia que eu sentia por ela. Era o amor da minha vida, a minha mãe. Mas eu não sentia o amor que eu deveria estar sentindo. Não sentia. Mas aí eu comecei a lembrar. O Espírito Santo começou a trazer que o amor estava dentro de mim. E eu comecei a observar. Foi quando eu parei de brigar e implicar com a minha mãe. Pela presença dela ali. Porque eu comecei a observar. Foi quando eu comecei a notar as minhas amigas lá. Porque às vezes elas ficavam lá e eu ficava calada. Pensando assim, meu Deus, não vejo a hora desse povo ir embora. Mas aí eu comecei a notar que elas estavam lá. E aí eu fui pensando. E aí, alegria. Minha gente. Como é que a gente sente alegria quando tudo que a gente quer é morrer? Quando dói ao ponto de que tudo que você queria era que sua cabeça fosse uma lâmpada, você apertasse o botão e ela apagasse. Porque é exatamente assim que acontece. Você não quer. E aí, as pessoas, quando a gente escuta os relatos de pessoas que já tiveram várias tentativas e que têm a ideação, as falas são muito semelhantes. E aí está o mistério da coisa. Não é pensamento construído. A ideia vem pronta. E a gente sabe de onde vem. Infelizmente, a gente sabe. E os discursos são sempre os mesmos, porque a dor é horrível.
E é uma dor que dói, que você não sabe onde dói, só dói. E dói muito. E aí, só que você não quer diferente, porque as pessoas pensam assim, vai se matar e vai doer. Não, a gente não quer dor, gente. O ser humano não suporta dor. E é justamente por isso que os pensamentos se confundem. O desejo da morte é para não sentir essa dor. Mas lembram que o Espírito Santo vem como consolo? E aí o consolo do Espírito Santo nessa hora vem para dizer que vai passar. O Espírito Santo vem para nos fazer lembrar, inclusive, do sacrifício da cruz. A dor que Jesus sentiu não foi apenas física. A dor pela separação do Pai. Imagina. A gente se separa de alguém aqui na terra que a gente já sabe que é passageiro, porque a gente sabe que tem um tempo determinado. A gente não aceita, mas a gente sabe. Imagina ele que não sabia, não conhecia isso. Ele só conhecia a eternidade. Não existia isso. Era para sempre. E ele ter que abrir mão desse para sempre. A Bíblia diz que ele suou sangue. E hoje a ciência diz que é um nível de estresse muito alto. Uma dor emocional terrível, ao ponto de fazer uma pessoa suar sangue. E aí nós temos a alegria em nós. A gente faz o que com isso, se eu estou sofrendo? Mas a alegria está em nós. Nós precisamos entender como é que isso funciona. E aí no versículo 13, vamos voltar lá para Filipenses. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo tem toda a consciência de dizer que ele aprendeu a buscar em Deus. Ele não aprendeu porque ele aprendeu a controlar o estômago dele, a não sentir fome, não. Ele não aprendeu a estar satisfeito com as coisas, não. Ele aprendeu a entender que Deus pode sustentá-lo. Não é por ele. A capacidade humana dele não conseguiria fazer isso. Mas ele, em Deus, conseguiria. Ele entende que é Deus que os sustenta. E aí a gente tem que pensar o mesmo. Primeiro, nós temos Deus em nós. Amém? Então, nós não somos diferentes de Paulo. Aliás, ninguém é igual a ninguém. Certo? Amém. Mas o que nos diferencia é a consciência que nós temos de Deus em nós. Porque muitos já aceitaram Jesus. Muitos têm o Espírito Santo dentro. Mas muitos não têm a consciência dele. E se nós não tivermos essa consciência dele em nós, isso não vai funcionar. Não vai acontecer. Paulo disse: alegrai-vos. Mas se eu não tenho consciência de que a alegria do Senhor está em mim, nada vai acontecer. E aí, por que é tão importante eu ter, nesse momento de dor, a consciência da alegria? Lembra? A depressão traz a tristeza rouba a nossa força nos faz parar, certo? Vamos para Neemias. Aleluia. Neemias 8. Neemias 8, verso 10. E aí a gente vê o povo
né, depois de vencer, de estar ali, de entender quem era Deus na vida dele, de se posicionar como povo de Deus. E aí Neemias diz, depois de trazer toda essa exortação para o povo, né, de quem eles eram, de que não deviam estar chorando, de não devia estar triste, não devia estar lamentando, Neemias aproveita a exortação e diz ao povo, né, dispensa o povo dizendo, agora, veja só, diante de um monte de problema, mas Neemias vai e diz assim, agora, pois, ide, comei, bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado ao Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Queridos, a força não vem de nós, não. Porque se depender da nossa força, a gente não se levanta. Às vezes não precisa nem de muito. Às vezes uma dor de cabeça deixa a gente na cama. Mas é a alegria que está dentro. Mas é só pela alegria, não, é você reconhecer que essa alegria vem do Senhor. É você ter o entendimento de que você carrega o próprio Deus e o que você sente não tem que estar ligado aos seus sentimentos naturais. A alegria que está em você é parte de quem Ele é. Aleluia. Porque se dependesse de nós, diante das situações a gente desabava. Mas é a alegria do Senhor que nos sustenta. Mas Adna quer dizer que agora eu tenho a alegria do Senhor dentro de mim, eu não fico triste? Fica. Muito. Quer dizer que agora, que a alegria do Senhor, eu sei que a alegria do Senhor está em mim, eu não sinto mais dor. Muita. A diferença é que você não vai ficar prostrado. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Então você rasgada, você ferida, você dilacerada de dor, você triste e amargurada, como Ana chorava lá no templo, você vai. Você vai ajudar o seu irmão, você vai dar uma palavra de ânimo, você vai. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Aleluia. A alegria que nos sustenta não é a alegria que faz a gente rir, não. Isso a gente vai assistindo filme de comédia. É fácil. Conta uma piada. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É só ir para o Instagram. Fica passando lá os videozinhos. E essa época de desfile tem um monte. Os de desfile são ótimos. Você ri à vontade. Mas só você sabe como está por dentro. E por dentro, só Ele. Você pode até chorar. Mas a alegria que te sustenta te mantém de pé. Aleluia. A força do Senhor, ela nos sustenta e nos mantém de pé. Por quê? Eric, primeiro, nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Essa é a grande diferença da nossa vida. Nós vivemos pelo que cremos, queridos. Não é pelo que os nossos olhos veem. Não é pelo que os nossos ouvidos escutam. Não é pelas circunstâncias. Não é pelas situações. As adversidades vêm e nos contam uma história.
mas nós vamos continuar crendo naquilo que a palavra já estabeleceu para a nossa vida. Nós somos dos que creem, dos que continuam avançando diante das dificuldades, daqueles que, independente das circunstâncias, vão continuar afirmando: Deus é bom. Aleluia. E mesmo que percamos tudo, nós vamos continuar nos alegrando nele. E lá em Abacuque, aleluia, aleluia, Abacuque 3:17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, mesmo que nós percamos tudo aqui na terra, mesmo que os nossos bens sejam levados, mesmo que percamos as pessoas que amamos, mesmo que a nossa vida seja dilacerada, nós vamos nos alegrar pela salvação que nós temos em Deus. Aleluia! É pela salvação nele que nós vamos continuar de pé. É pela salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz que nós vamos continuar avançando, independente de, porque é Ele que tem nos sustentado. Aleluia.